Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre regência verbal, um tema que a gente falou na última aula. A gente viu alguns casos, fez uma atividade, né? E agora nessa aula eu quero só juntar um pouco essas coisas que a gente falou para vocês terem aí a explicação da regência verbal. Então eu vou começar com uma definição. Então, a regência verbal, ela estuda a relação de dependência entre o complemento verbal, que a gente chama de termo regido, e o verbo, que a gente chama de termo regente. Sendo assim, ela indica se o verbo deve ou não ser acompanhado de preposição e qual é a preposição a ser empregada. Muito bem. É um texto muito bonito que diz muito pouco para a gente, né? Então, vamos estudar essa definição, né? O que significa regência verbal. Então, a primeira imagem que eu queria que vocês tivessem é a imagem de um maestro. Então, quando o maestro está ali não sei, gente, uma apresentação musical, ele está regendo, não tá? A gente fala que o maestro ele é o regente, é ele quem rege. Então, vamos pensar um pouquinho nessa palavra, né? Regência. O que significa reger? Então, reger é você, é como, lembra na história aí, o regente, né? Que o rei, que exercia a função de rei. Então, reger é governar, é administrar, é conduzir, é guiar, é orientar. Então, o que a gente está falando aqui é que existe um termo que ele tem um peso maior, ele é mais importante. Como a gente está falando de regência verbal, de que termo eu estou falando, né? Eu estou falando do. Tenho que estar falando do verbo, né? Então, eu queria que vocês olhassem para mim essa frase que eu coloquei aqui. Eu gosto de você, né? Então, vamos pensar em eu gosto de você à luz aí da regência verbal. Então, o nosso verbo aqui é gosto, certo? E aí, eu faço com vocês desde o começo do oitavo ano. Quem gosta, gosta de algo. Então, isso é regência verbal. Quando eu tenho o verbo gostar, a gente sabe que ele precisa de algo. Então, eu falo, quem gosta, vou até colocar aqui, quem gosta, gosta de algo. Então, o que a gente está chamando aqui de termo regido e de termo regente? Então, o nosso verbo gostar, aqui, o verbo, ele é o nosso termo regente. Por que termo regente? Porque é ele que pede o complemento, não é? Isso vai acontecer com todos eles, ó. Vamos fazer. Quem compra, compra algo. Quem fala, fala algo. Quem sonha, sonha com algo. Quem deseja, deseja algo. Quem. Não sei, gente, tem poucos exemplos na minha cabeça. A gente faz isso com todos os verbos, não faz? Toda vez que o verbo, ele é um verbo transitivo, toda vez que ele pede algo, ele pede o complemento, então eu vou falar que esse meu verbo é o meu termo regente e esse meu complemento é meu termo regido. É como se eu falasse assim, ó, quem manda é o verbo, então ele é o termo regente, é ele quem manda, e quem obedece é o meu complemento verbal. O que é um complemento verbal, gente? É o objeto direto ou o objeto indireto. Então, se quem manda aqui é o verbo gostar, quem que é meu termo regido, né? Quem que ele tá, em quem que ele tá mandando? Vamos olhar para a frase? O eu é meu sujeito, certo? O verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto, porque quem gosta, gosta de, ó, a preposição. E o meu objeto indireto aqui vai ser o de você. Então, o de você aqui embaixo, ele vai ser o meu termo regido. É como se a gente dissesse, de novo, o gostar manda e o de você obedece. Tudo bem? Então, é isso que é a regência verbal. A regência verbal, basicamente, estuda quando o verbo pede pra gente um complemento, quando ele não pede, e se precisa de preposição, que é o que a gente faz. O verbo comprar, por exemplo, ele precisa de preposição? Quem compra, compra algo, não tem preposição. E o verbo obedecer precisa? Quem obedece, obedece a alguém. Olha aí a preposição. Então é isso que a regência verbal estuda. E para quê, né? Então, para que a gente está estudando regência verbal? Bom, a regência verbal, ela acusa para gente, ela mostra para gente uma diferença muito grande entre a linguagem falada e a linguagem escrita, entre a linguagem formal e a linguagem informal. Então, eu coloquei aqui duas situações, né? Não sei, acho que eu prefiro mais doce do que salgado. Essa frase, ela está em desacordo com a norma culta. Então, quando a gente fala prefiro, o verbo preferir, eu falo assim, ó, quem prefere, prefere algo a
algo. A preposição que eu estou usando aqui no verbo preferir é a preposição a. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Quem prefere, prefere algo a, essa é a minha preposição, a algo. Certo? Então, prefere, como se eu falasse assim, né? Prefere uma coisa a outra. Muito bem. Aí, vamos dar uma olhadinha em qual preposição ele usa aqui, né? Não sei. Acho que eu prefiro mais doce do que salgado. Então, a preposição que a gente está usando aqui, o de, ela não está de acordo com a norma culta. Então, para a gramática, essa frase estaria o que vocês falam que está errado, né? Ela não está de acordo. Na verdade, eu acho que a gente podia pensar em situações, né? Quando é que em que situações essa frase seria considerada normal? A gente nem piscaria para essa frase. Então, numa conversa informal, numa conversa entre dois amigos, a gente falando pelo WhatsApp, falando numa rede social. Então, aqui pra gente tanto faz, a gente está falando informalmente. Aí eu coloquei aqui uma outra situação, que é senhores passageiros. Então, aqui eu estou pensando no anúncio que a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei como se fosse um avião. Então, no anúncio que a gente tem no aeroporto, de quando o voo vai embarcar. Aqui já é uma situação mais formal de comunicação, porque aqui eu tenho uma empresa que precisa comunicar ao cliente o que vai acontecer. Então, é mais formal. Eu não posso ter aí uma... Gente, não só os gatos participam durante a semana, como também querem gravar os vídeos. A gente tem aqui uma situação mais formal de comunicação entre uma empresa e o cliente dessa empresa. Então, a gente não pode ter aí algo que esteja em desacordo com a norma culta. Então, eu tenho assim, ó, senhores passageiros, prefiram o embarque. Então, tá aqui o preferir, né? Prefiram o embarque pela porta de número 1 ao embarque pela porta de número 3. Obrigado. Olha só. Então, a minha preposição aqui é a preposição que a regência verbal manda, é a preposição correta. Então, essa segunda frase está de acordo com a norma culta, essa primeira está em desacordo. Significa que a gente não entende a primeira? Não, a gente entende a primeira, mas ela é mais adequada a uma situação informal de comunicação. E a segunda é uma situação mais formal. Bom, a gente viu em aula que existem alguns verbos que vocês não sabiam que tinham dois significados possíveis. Um desses verbos é o verbo aspirar, por exemplo. Então, aspirar significa inalar, respirar, sorver, né? Quando significa inalar, cheirar, ele é um verbo transitivo direto, o que significa que não tem preposição. Então, vou colocar assim, ó. Eu aspirei o ar poluído. Tá vendo? Eu aspirei o ar poluído. Então, eu inalei, eu cheirei, eu respirei o ar poluído. Esse daqui, ó. Então, vou colocar o aspirar é o meu termo regente, porque é ele quem manda, e quem é o complemento dele, né? Quem é o objeto? Deixa eu grifar aqui nosso verbo. Quem é o objeto dele, né? Então, aqui meu sujeito, o eu, o meu verbo. Quem aspira, aspira? Algo. Então, tá aqui, colocar em itálico para a gente separar. Tá aqui o meu objeto direto no caso. Então, aqui eu vou ter o ar poluído como meu termo regido. Então, aspirar é quem manda e o ar poluído é quem obedece. Muito bem. Só que o verbo aspirar, ele tem um outro significado, que é um significado, inclusive, mais comum. A gente não usa tanto, a não ser para o aspirador de pó, né, que aspira sujeira, a gente não usa tanto o verbo aspirar com esse sentido. A gente usa mais com o sentido de pretender, de querer. Então, eu falo assim, eu aspiro sei lá, cargo mais alto na empresa. Muito bem. Só que agora, como é que eu vou saber a diferença, né? Se eu tô falando aqui aspirar de cheirar ou aspirar de desejar, de querer. Então, ó, meu sujeito de novo e meu verbo. A diferença é que para ser desejar, ele precisa ser um verbo transitivo indireto. Então, ele precisa ter preposição. E qual? O a. Então, aqui, como é que eu corrijo essa frase? Eu aspiro a um cargo mais alto. E agora eu já sei que aqui eu tenho um significado diferente. Vamos fazer? Ó, o aspirar continua sendo meu termo regente, porque é ele que manda, e a um cargo mais alto na empresa é meu termo regido, porque é ele quem obedece. Ai, que preguiça, né, gente? Só tô dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, eu tenho aqui meu termo regido,
certo? Tudo bem? E aqui tem a preposição que está respeitando, né? Vamos ver mais um? O verbo querer. Esse verbo, então, querer é querer, sentir vontade, ter intenção de, desejar, possuir ou adquirir. Mas o verbo querer, isso, até mais antigamente, ele era usado como amar alguém. Então, se eu falasse assim, ó, eu quero muito a você, no sentido de sentir carinho, de ter uma amizade. Então, vamos lá. Se eu falo, eu quero um jogo novo, né? Então, tá aqui o meu verbo querer. O meu sujeito... Ah, não, deixa eu grifar, né? Grifar fica melhor. O meu sujeito é o eu, certo? E o que que eu quero? Quem quer, quer algo. Nesse sentido, ele não tem preposição. Como ele não tem preposição, eu tenho aqui meu objeto direto, um novo jogo. Então, vamos lá, ó. O querer é meu termo regente, porque é ele quem manda, e um jogo novo é meu termo regido, porque ele obedece. Mas e se eu quiser usar o verbo querer com aquele sentido, né, que a gente usava de sentir carinho? Então eu falo, eu quero você. Fica esquisito, né? Porque fica parecendo que eu quero comprar você. Então, como é que a gente faz para ter essa mudança de significado? E isso é a regência verbal. É quando eu colocar uma preposição, ele vai mudar o significado daquele verbo. Então, eu quero você. Para a gente corrigir essa frase, então precisa ser eu quero a você. E agora eu coloquei a preposição. Parece um pouco complicado, mas a gente faz isso de maneira muito normal com outros verbos, como o verbo falar. Quer ver? Eu só vou colocar frases para vocês verem como é diferente. Eu posso falar assim, ó. Eu falei exatamente isso. E aqui, quem fala, fala algo. Eu posso falar. Eu falei ontem com você. E agora quem fala, fala com alguém. Eu posso falar. Eu falei sobre você. Deixa eu tirar aqui esse ontem para não confundir a gente. Eu falei sobre você e agora quem fala, fala sobre algo. Então, olha só, eu falei exatamente isso, eu tô falando o que eu falei. Eu falei com você, eu tô dando com quem eu falei. Eu falei sobre você, eu tô dando o assunto do que eu falei. Eu falei por você. Ó que diferente. Agora eu falei no seu lugar. Eu falei por você. Vou por outra preposição, uma que a gente não usa, não é muito comum. Eu falei perante você. Ih, desculpa. Significa aqui que eu falei na sua frente. Eu falei diante de você, né? Seria o mesmo significado. Então, eu falei exatamente isso, eu falei com você, eu falei sobre você, eu falei por você, eu falei perante você, eu falei de você, que aí fica parecido com o sobre, né? Perceba que o verbo é o mesmo, é falar. Então, o que muda o significado para a gente? É a preposição que eu estou usando, ou a falta de preposição, ou eu não ter preposição. É isso que está mudando o significado dessas frases, certo? É a mesma coisa que acontece com o verbo querer, é a mesma coisa que acontece com o verbo aspirar. Só que eles são verbos que, como a gente não tem um uso tão corriqueiro, eles parecem um pouquinho estranhos. Bom, o que vocês vão fazer agora? Tem um formulário no Classroom para vocês responderem e depois exercício da apostila. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, estou por aqui. Beijo, até a próxima aula.